Lara tinha o hábito de guardar coisas que ninguém mais prestava atenção. Contas de luz antigas, fotografias desbotadas, um bilhete de metrô de uma viagem que ela nem lembrava mais o destino. Sua mãe sempre disse que era frescura, que essa mania de acumular memória ia encher a casa de lixo. Mas Lara achava que era diferente. Ela achava que as coisas guardavam o cheiro das pessoas que as tinham tocado. E quando as pessoas iam embora, o cheiro ficava. O anel de Isabel Fonseca, Drummond, tinha chegado nas mãos de Lara num envelope pardo. Sem cartão. Sem explicação. Só um bilhete com a letra trêmula da bisavó. Para você, que sabe o que vale, o que não aparece. Ela tinha 18 anos quando recebeu aquilo. 24 quando descobriu o que estava guardando. A pedra não era o que parecia. Por fora, o anel tinha aquela cara de joia velha que mais espanta do que atrai. O ouro amarelo escurecido em volta da engaste. O corte da pedra antigo. Nada daquele brilho de joalheria de shopping. A prima de Lara tinha chamado de brega na festa de formatura. E Lara tinha dado um sorriso e mudado de assunto. Não valia a pena explicar. Só valia a pena explicar para quem ia entender. O homem que entendeu foi Gael Santos, 32 anos. Filho de uma família de comerciantes do interior de Minas. Educado. Sério. Com aquele jeito de prestar atenção nas pessoas que Lara confundiu com amor. Ela era designer gráfica freelancer. Ele estava terminando a pós em administração. Se conheceram numa exposição de fotografia que nenhum dos dois queria estar. Apresentados por uma amiga em comum que foi embora meia hora depois e os deixou conversando até o museu fechar. Na terceira semana de namoro, Lara mostrou o anel para ele. Não era costume dela. O anel ficava dentro de uma caixinha de madeira no fundo da gaveta. E ela não mostrava para qualquer um, mas tinha alguma coisa no jeito que Gael ouvia, com o corpo todo inclinado para frente, sem olhar para o celular, sem apressar o fim das frases, que fez ela puxar a caixinha e abrir na mesa do café. Ele pegou o anel com cuidado, virou de um lado, virou do outro. Ficou quieto por um tempo que ela não esperava. Que pedra é essa? Ele perguntou. Alexandrita. Lara disse. Pelo menos é o que eu acho. Nunca mandei avaliar. Alexandrita muda de cor. Muda. Aqui nessa luz está verde. Se você levar para perto da janela... Gael levou. A pedra virou vermelho escuro, quase vinho. Ele ficou olhando para ela por um tempo que Lara lembrou por anos depois. Você tem noção do que isso pode valer? Ele disse. Tenho. Ela disse, mas não é por isso que eu guardo. Gael devolveu o anel com os 2 dedos. Devagar. Como se fosse frágil. E Lara colocou de volta na caixinha sem dar mais explicação. Era suficiente que ele tivesse entendido a pergunta certa. Eles ficaram juntos. 2 anos de namoro, 1 de noivado, 3 de casamento. Lara tinha 29 quando assinou o papel. 32 quando começou a perceber que o homem que ouvia com o corpo todo inclinado para frente tinha deixado de ouvi-la. Não foi de uma vez. Foi a coisa mais sorrateira do mundo. Aquele silêncio que vai crescendo dentro de um casamento até você perceber que já faz semanas que você e o seu marido estão no mesmo apartamento sem se tocar. Ela tentou conversar. Ele disse que era estresse do trabalho. Ela propôs terapia de casal. Ele disse que não precisava de psicólogo para saber o que sentia. Ela parou de propor. O anel de Isabel ficou no fundo da gaveta. O noivado tinha sido com uma aliança simples que Gael escolheu. E Lara achou bonito aquilo. Achou que ele estava respeitando o fato de que a joia da família não era para ser substituída por outra coisa. Mais tarde ela ia entender que ele simplesmente não quis gastar dinheiro. Não é que ela desconfiasse. É que ela não estava prestando atenção no que devia. Quem estava prestando atenção era Conceição. Conceição Drummond tinha 78 anos. Era tia-avó de Lara pelo lado da mãe. E morava sozinha num sobrado em Santa Teresa que cheirava a naftalina e café passado. Todo mundo na família evitava visitar Conceição porque ela falava sem filtro. Lembrava dívidas que ninguém mais queria lembrar. E tinha o hábito inconveniente de dizer a verdade em voz alta na hora mais errada. Lara era a única que gostava dela. Ia todo primeiro domingo do mês.
levava pão de queijo do mercado, sentava na cadeira de vime que rangia e ficava ouvindo Conceição falar das décadas passadas como se fossem notícias da manhã. Conceição tinha conhecido Isabel pessoalmente. Tinha estado na sala quando o marido de Isabel trouxe o anel de uma viagem a Moscou, em 1950 e poucos. Numa época em que entrar com pedra preciosa no país era complicado e caro e silencioso. Ele comprou de um joalheiro que não perguntava de onde vinha o que vendia. Conceição dizia, sem nenhum julgamento, como quem conta a história do tempo: Alexandrita russa. Você sabe que as que vêm da Rússia são diferentes das que vêm hoje do Brasil, Lara sabia. Tinha pesquisado depois daquela tarde no café com Gael, Alexandrita russa do século XIX e começo do XX. Pedra que mudava de cor de verde a vermelho com consistência quase perfeita. Avaliações modernas de pedras equivalentes às descrições que Conceição dava colocavam o valor entre 70 e 150 mil reais, dependendo do peso, da pureza, da origem documentada. Sem documentação. Ainda assim era uma fortuna guardada num envelope pardo. Lara nunca disse esse número em voz alta para ninguém. Gael sabia que a pedra valia dinheiro, mas Lara nunca tinha confirmado quanto. Ela achava que ele presumia alguns milhares, não uma casa pequena em bairro de classe média. Ela achava errado. A foto chegou numa terça-feira de agosto, 11 da manhã, pelo perfil privado de uma conta que Lara nunca tinha visto. Sem legenda, sem texto, só a imagem. Priya Mendes, 30 anos, professora de yoga, cabelo comprido, sorriso largo, e no dedo anular da mão direita, numa selfie tirada com luz natural de janela. Um anel de ouro amarelo escurecido com uma pedra esverdeada que Lara reconheceu antes mesmo de ampliar a imagem. Ela ampliou mesmo assim. A pedra estava verde naquela luz. Corte antigo. Engaste que ela conhecia de cor. Lara ficou parada com a xícara de café na mão, por quanto tempo ela não soube dizer. O café esfriou. Ela não bebeu. O que ela fez foi sentar na cadeira da cozinha, colocar o celular na mesa virado para baixo e ficar olhando pela janela, para o prédio, em frente. Tinha uma criança desenhando no vidro do apartamento do terceiro andar. Aquilo era o que ela via. Uma criança desenhando no vidro. Depois ela foi até a gaveta do quarto. A caixinha de madeira estava lá. Ela abriu, vazia. Ela ficou olhando para o forro de veludo vermelho desgastado que forrava o interior da caixinha por um tempo que também não soube medir. Depois fechou. Colocou de volta no lugar. Foi tomar banho. Debaixo do chuveiro ela pensou em 3 coisas ao mesmo tempo. E essas 3 coisas ficaram girando sem ordem enquanto a água esquentava. Primeiro, Gael tinha entrado na gaveta. Ela nunca tinha dado a ele permissão explícita de mexer nas gavetas do lado dela da cômoda. Mas em 6 anos de convivência, aquilo tinha deixado de ser uma fronteira real. A gaveta não tinha chave. Ela nunca imaginou que precisaria. Segundo Gael, não sabia o valor exato, mas sabia o suficiente. Sabia que era alexandrita. Sabia que mudava de cor. Sabia que era família. Ele tinha ficado olhando para aquela pedra por um tempo longo demais para ter esquecido qualquer detalhe. Terceiro, ele tinha dado o anel para Priya como se fosse um presente de namorado, o que significava que ele estava usando a joia da bisavó de Lara para impressionar a amante. Essa última coisa era a que ela não conseguia terminar de pensar. Não porque doía mais, mas porque tinha alguma coisa ali que não fechava. Gael era cuidadoso com dinheiro, controlado. Não era o tipo de homem que dava joia no impulso. Se ele tinha pegado o anel, tinha pensado antes. Tinha calculado. A pergunta era calculado o quê? Exatamente. Lara saiu do banho. Se vestiu e ligou para Conceição. Tia, ela disse. Quando a velha atendeu, você tem os documentos do anel. Silêncio do outro lado. Não de surpresa. De quem estava esperando essa pergunta faz tempo. Tenho. Conceição disse. Desde quando Isabel me deixou guardado. Você quer vir buscar? Esse domingo eu vou. Lara disse. Não. Você vem amanhã. E me conta tudo.
Lara foi no dia seguinte. O sobrado de Santa Teresa estava com todas as janelas abertas, o que era incomum para Conceição, que vivia reclamando de barulho de rua. A velha estava sentada na sala com uma caixa de metal na mesa à sua frente, a tampa fechada. As mãos sobre ela, como quem estava guardando alguma coisa de volta no lugar. Senta, Conceição disse. Lara sentou. Ele pegou o anel. Lara disse. Não era pergunta. E usai? Conceição disse. Lara levantou os olhos. Você sabia antes de mim, não sabia. Mas quando você ligou, eu entendi o que tinha acontecido. A velha abriu a caixa de metal devagar. Dentro. Envelope de papel craft. Amarelado nas bordas. Isabel me deixou esses documentos com uma condição. Que eu só entregasse para a dona do anel quando ela precisasse de verdade. Ela empurrou o envelope pela mesa. Acho que chegou a hora. Lara abriu o envelope com cuidado. Dentro tinha 3 folhas. A primeira era uma avaliação gemológica, em russo e português, datada de 1962, feita por um perito do Museu Mineralógico do Rio. A segunda era uma carta de proveniência assinada por 2 joalheiros, confirmando origem russa, período anterior a 1920. A terceira era uma avaliação mais recente, 2014, encomendada pela própria Conceição sem contar para ninguém. Lara leu o número na terceira folha. Ficou quieta. 140 mil. Ela disse. Na época da avaliação, Conceição disse. Hoje, com a variação do mercado de pedras finas. Pode ser mais. Lara dobrou as folhas com cuidado e colocou de volta no envelope. Ele não sabe quanto vale. Ela disse. Não para Conceição. Para ela mesma. Pode ser. Conceição disse. Mas ele sabe que vale o suficiente para chamar atenção. E foi o suficiente para o que ele queria. Lara ficou olhando para o envelope nas mãos. Sentiu o peso das folhas, que não era peso nenhum na prática, mas que parecia muito mais pesado do que devia. Eu preciso pensar. Ela disse. E usai. Conceição disse. Mas enquanto você pensa, o anel está no dedo de outra pessoa. E essa outra pessoa não sabe o que tem. Lara guardou o envelope na bolsa. Ficou mais 1 hora tomando café com Conceição, que não fez mais nenhuma pergunta. Foi só quando Lara estava saindo que a velha segurou o braço dela na porta. Isabel deu esse anel para você por uma razão. Conceição disse. Não porque você fosse a mais velha ou a mais nova ou a preferida. Foi porque você era a única que sabia que o valor de uma coisa não é o que aparece. Não esquece disso? Lara desceu a rua de Santa Teresa com um envelope dentro da bolsa e o barulho do bondinho ao longe. Pensando que tinha passado 6 anos dentro de um casamento, sem perceber que havia aprendido muito menos sobre Gael do que ele havia aprendido sobre ela. Essa semana foi a semana em que ela parou de pensar e começou a observar, não de modo dramático. Nada de revistar bolsos ou checar celular. Ela simplesmente começou a prestar atenção com a mesma qualidade de atenção que ele tinha usado naquele primeiro dia no café. Corpo todo, sem pressa. Gael chegava em casa às 8, às vezes 8:30. Jantava. Ficava no celular. Ia dormir. Nos fins de semana saía para a academia num horário que nunca tinha sido o horário da academia. Quando ela perguntava como estava o trabalho, ele dava a resposta mais curta possível. Quando ela mencionava alguma coisa do apartamento que precisava ser resolvida, ele dizia depois, e o depois não chegava. Era um homem que estava mentindo sem esforço, porque tinha parado de se preocupar em ser convincente. Isso dizia alguma coisa sobre o quanto ele a subestimava. Na quinta-feira da semana seguinte, Lara encontrou por acaso, enquanto procurava o carregador reserva na gaveta da sala, uma nota de restaurante. Data de 3 semanas atrás. 2 pratos. 2 drinks. Uma sobremesa. Num lugar que ela conhecia de nome, mas nunca tinha ido com ele. Ela a fotografou a nota. Guardou o original. Não disse nada. No sábado ela foi à joalheria Drummond, na Barra, que não tinha nada a ver com sua família. Só coincidência de nome. Pediu para falar com a gemóloga.
Mostrou as fotos do anel que tinha guardadas no celular, as descrições técnicas do envelope de Conceição e explicou a situação sem contar o contexto pessoal. A gemóloga, uma mulher de 50 e poucos anos com óculos de armação grossa, olhou as fotos, leu as descrições e ficou quieta por um momento. Se é o que você descreve, ela disse, e a documentação é legítima. Estamos falando de uma peça de museu. Não exagero. Alexandrita russa, com essa pureza de cor e essa procedência documentada, entra numa categoria que a maioria das joalherias do Brasil nunca vê ao vivo. Ela devolveu o celular. Onde está o anel agora, em lugar errado? Lara disse. A gemóloga não perguntou mais nada. Lara saiu da joalheria com uma coisa nova dentro do peito que não era raiva e não era tristeza. Era uma espécie de clareza fria que ela não tinha sentido antes. O tipo de clareza que vem quando você entende exatamente o tamanho do que aconteceu e exatamente o que precisa ser feito. Na ordem certa. Sem pressa. Gael tinha pegado uma joia de R$ 140 mil da gaveta da esposa para dar de presente para a amante. Ele não tinha contado para ninguém. Não tinha pedido. Não tinha deixado bilhete. Tinha simplesmente pego e dado como se fosse dele. Agora ela precisava entender uma coisa. Antes de dar qualquer passo ele tinha feito isso porque não sabia quanto valia. Ou porque sabia e não se importou. A resposta para essa pergunta mudava tudo. Ela voltou para casa num sábado de tarde, enquanto Gael estava na academia, e foi até a estante da sala onde ele guardava os documentos do carro, do apartamento, algumas pastas de trabalho. Ela nunca tinha mexido nessas pastas, não porque não pudesse, mas porque nunca tinha sentido necessidade. Hoje sentiu. A terceira pasta tinha extratos bancários que ela não conhecia, uma conta que não era a conta conjunta deles. Movimentações dos últimos 8 meses. Transferências regulares para um nome que ela reconheceu P. Mendes. Priya Mendes. Não era um impulso. Era um investimento. Lara fotografou as páginas que precisava. Dobrou a pasta de volta exatamente como estava. Colocou na estante na mesma posição. Foi para a cozinha. Fez café. E ficou olhando pela janela para o prédio em frente enquanto o café coava. A criança do terceiro andar não estava mais desenhando no vidro. Ela tomou o café devendo. Quando Gael voltou da academia, às 7 da tarde, sem cheiro de suor, ela estava lendo no sofá. Ele disse oi. Ela disse oi. Ele foi tomar banho. Ela virou a página do livro sem ter lido a anterior. Naquela noite, depois que ele dormiu, ela ficou olhando para o teto por 2 horas. Não chorou. Não porque não quisesse, mas porque havia alguma coisa no tamanho do que ela tinha descoberto que era grande demais para caber em choro. O choro era para dor súbita, para surpresa. Isso não era surpresa. Isso era a soma de 6 anos de pequenas coisas que ela tinha decidido não ver. O que ela sentiu foi uma tristeza muito quieta. E, do lado dela, algo que ela demorou um pouco para nomear. Determinação. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Porque esse anel tem uma história que está só começando. E você vai querer ter acompanhado desde o início. Se você chegou agora, aperta em inscrever, porque o que vem a seguir muda tudo. Na manhã de domingo, ela ligou para Conceição de novo. Tia, quanto tempo você acha que a gente tem antes de ele perceber o que perdeu? A velha ficou quieta por 3 segundos. Ele não vai perceber o que perdeu. Conceição disse. Ele nem sabe o que tem nas mãos. E o Zay? Lara disse. Era uma pergunta retórica. Ah. Conceição disse. Então você já decidiu o que vai fazer. Não totalmente. Mas eu sei como começa. Ela marcou consulta com uma advogada na segunda-feira. Não advogada de família. Advogada especializada em patrimônio e bens culturais. Mulher indicada por uma colega que tinha passado por inventário complicado 2 anos antes e saído bem. A advogada se chamava Beatriz Andrade. 40 anos. Escritório no Leblon. Cara de quem já tinha ouvido tudo e não se assustava com nada. Lara chegou pontual. Sentou na cadeira de couro na frente da mesa. E contou a história toda sem rodeio. Com os documentos. Com as fotos.
com os extratos. Beatriz ouviu sem interromper. Quando Lara terminou, ela ficou olhando para os documentos por um momento. Esse anel nunca entrou no regime de bens do casamento. Beatriz disse: Você recebeu antes do casamento. É bem particular. A documentação está no seu nome por herança. Ele não tem nenhum direito legal sobre essa peça. Yusai. Lara disse: O que ele fez tecnicamente é subtração de bem alheio. Yusai. Você quer ir pela via criminal ou pela civil? Lara olhou para ela. Nenhuma. Ainda não. Eu quero entender o que ele planejava fazer com o anel antes de tomar qualquer decisão. Beatriz apoiou os cotovelos na mesa. Você acha que havia um plano? Eu acho que um homem que mantém conta bancária separada por 8 meses faz transferências regulares para a amante e pega uma joia de R$ 140.000 da gaveta da esposa. Não faz isso no impulso. Beatriz ficou quieta por um momento. Você tem razão. Ela disse. E se havia um plano? Ele provavelmente depende de uma coisa. De que ninguém soubesse o valor real do anel. Lara disse. Exato. Elas ficaram olhando uma para a outra. Então, Beatriz disse devagar. O que você quer que eu faça agora? Quero que você me ajude a entender quais são as minhas opções. Todas elas. Com calma. Beatriz pegou uma caneta e abriu um caderno. Então vamos começar pelo começo. Ela disse. A primeira coisa que Beatriz deixou clara foi que o tempo jogava a favor de Lara. Não contra ela. Enquanto você não se move, ele não sabe que você sabe. A advogada disse. Isso é uma vantagem enorme. A maioria das pessoas perde essa vantagem na primeira semana porque não aguentam o silêncio. Lara entendeu. Ela era boa em silêncio. Tinha aprendido cedo. A segunda coisa que Beatriz deixou clara foi que o anel, por si só, era o menor problema. O maior problema era o que Gael pretendia fazer com ele. E o que ele já tinha feito com o dinheiro da conta que Lara não conhecia. 8 meses de transferências regulares. Beatriz disse, olhando os extratos que Lara tinha fotografado. Valores que crescem. Começa pequeno. Vai aumentando. Isso não é dinheiro de presente. Isso é manutenção. Eu sei o que... Lara disse. Mas tem mais uma coisa aqui que me interessa. Beatriz apontou para uma linha do extrato. Esse valor aqui, no mês passado, quase R$ 12.000 numa transferência só. Para a conta de P. Mendes. Lara olhou para o número. Tinha visto, mas não tinha parado. Muito mais alto que os outros. Ela disse. Muito. O que aconteceu no mês passado que você se lembre? Lara pensou. Gael tinha viajado a trabalho em maio. 1 semana em São Paulo. Pelo menos foi o que ele disse. Ela não tinha perguntado os detalhes porque tinha aprendido, com o tempo, que perguntar detalhes criava uma tensão que não compensava. Ele viajou. Lara disse. Para onde São Paulo? Pelo menos foi o que me disse. Beatriz anotou. Eu vou precisar que você me dê acesso a algumas coisas com calma. Ela disse. Não precisa ser hoje. Mas quando você puder, eu quero ver extrato da conta conjunta dos últimos 12 meses. Qualquer documento de bem que vocês tenham em comum. E se você tiver acesso a alguma correspondência do trabalho dele que seja compartilhada, o e-mail do trabalho não, mas nós temos uma conta de streaming compartilhada onde ele salva alguns documentos em PDF às vezes. Coisas de trabalho que ele queria ver na TV. Beatriz levantou uma sobrancelha. Ele sabe que você tem acesso a essa conta. Ele mesmo me deu a senha. Então não é invasão de privacidade. Veja o que tem lá quando puder. Sem mexer em nada. Lara foi naquela mesma noite. Gael estava trabalhando no quarto. O que significava que estava no celular. O que significava que ela tinha a sala para ela. A conta de streaming tinha uma pasta de downloads para ver depois que Gael usava raramente. Lara clicou. Tinha 3 arquivos. 2 eram relatórios de trabalho que ela reconheceu pelo formato da empresa dele. O terceiro era um PDF com nome de arquivo que não combinava a própria Avaliacal peça única. PDF. Ela abriu. Era uma proposta de avaliação de joias. De uma casa de leilões. Emitida 2 meses atrás. Para avaliação de uma alexandrita russa.
Corte antigo. Enraste im Euro. Provável origem século XIX fintis. Sem documentação apresentada no momento da consulta, Lara leu a frase 2 vezes. Sem documentação apresentada no momento da consulta, ele sabia que havia documentação, a documentação estava com Conceição. Mas ele não sabia onde. Ou achava que não existia mais. A proposta dizia que, sem documentação de origem. A peça seria avaliada no mercado secundário como joia antiga, sem procedência certificada. O valor estimado nessas condições entre 15 e 25 mil reais, com documentação potencialmente 10 vezes mais. Dependendo da procedência e do estado. Lara ficou olhando para a tela do computador com a luz azul no rosto, no escuro da sala. Ele sabia, não o valor exato, mas sabia que havia uma diferença enorme entre ter e não ter a documentação. E estava tentando vender o anel sem a documentação porque achava que a documentação estava perdida. Ou nunca tinha existido em papel. Ou que Lara nunca soube onde estava. Ele tinha calculado tudo. E tinha calculado errado em exatamente uma coisa, que Lara não sabia onde estavam os papéis. Ela fechou o PDF. Saiu da conta. Apagou o histórico do navegador por hábito. Depois percebeu que não precisava, já que a conta era dela também. Ficou sentada no escuro por um momento. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para Beatriz. Achei alguma coisa. Amanhã te conto. Beatriz respondeu em 2 minutos. Tô aqui. Na semana seguinte, enquanto Lara e Beatriz mapeavam os próximos passos com calma, Priya Mendes postou uma foto no Instagram. Não era a mesma foto que tinha chegado para Lara por mensagem privada. Era nova. Priya estava numa festa, vestido verde, cabelo solto, sorrindo para um ponto fora do quadro. Na mão esquerda, o anel. A legenda dizia: quando alguém te escolhe de verdade, você sente 342 curtidas, 28 comentários. A maioria com coração. Lara ficou olhando para a foto por menos tempo do que da primeira vez. Depois foi tomar água. O que ela sentiu não era mais a clareza fria da semana anterior. Era algo mais próximo de uma impaciência calma. Se é que isso existe. Como quando você está esperando a água ferver e sabe exatamente quanto tempo falta. E não tem o que fazer além de esperar. Mas você sabe com certeza que vai ferver. Ela mandou a foto para Beatriz com uma mensagem. Ela tá usando em público. Beatriz respondeu. Melhor pra gente. Quanto mais testemunha, mais fácil provar a cadeia de posse. Lara não tinha pensado nisso. Mas fez sentido imediatamente. Conceição ligou numa quinta de tarde, enquanto Lara estava tentando terminar um projeto de identidade visual para um cliente que não sabia o que queria. Você sabe que a Priya Mendes foi à joalheria Drummond da Barra, a velha disse. Sem introdução. Lara parou de digitar. Como você sabe disso? Porque Dulce, que trabalha lá há 20 anos e é minha conhecida de muito tempo, me ligou hoje de manhã, achando que eu ia querer saber. Pausa. A moça foi pedir a avaliação do anel. Disse que queria vender. Lara ficou quieta. Ela quer vender. Ela repetiu. A Dulce não fez a avaliação. Disse que o anel precisava de documentação de origem e que sem isso o valor caía muito. A moça ficou brava. Disse que ia procurar outro lugar. Ela vai encontrar lugar que avalia sem documentação. Vai, mas demora. E enquanto ela procura... Conceição deixou a frase no ar. A gente tem tempo. Lara completou. Isso... Lara ficou olhando para o cursor piscando na tela do computador depois que desligou. A Priya estava tentando vender o anel. O que significava que o Gael tinha dado o anel a ela com essa intenção. Ou que a Priya tinha decidido sozinha. De qualquer forma, o plano estava se movendo. O anel ia sair do país se ela não fizesse nada em breve. Ela ligou para Beatriz. Precisa acelerar. Ela disse. Eu vi a foto do Instagram também. Beatriz falou com aquela voz de quem já tinha a resposta antes da pergunta. Olha, eu precisava de mais uma semana para organizar tudo. Mas se ela está tentando vender, a gente pode não ter uma semana. O que você precisa de mim? Uma coisa só.
O nome completo da Priya Mendes e qualquer endereço que você tenha. Lara tinha encontrado no LinkedIn da mulher. Perfil público. Trabalhava em estúdio de yoga no Leblon. Ela mandou tudo para Beatriz em 10 minutos. O que aconteceu nos 3 dias seguintes foi uma série de movimentos que Lara não viu em tempo real. Só soube depois. Beatriz, protocolo uma medida cautelar de arrolamento de bens, listando o anel como bem particular de Lara com documentação comprobatória, citando o risco de alienação iminente. Um oficial de justiça foi ao estúdio de yoga do Leblon. Priya Mendes estava dando aula quando o oficial chegou. Ela foi notificada na frente de 4 alunas. Lara ficou sabendo disso quando Beatriz ligou com a voz de quem estava tentando não rir. Tá notificada. Beatriz disse. E, pelo que o oficial me contou, ela não ficou quieta. Imaginou? Ela ligou para o Gael enquanto o oficial ainda estava no estúdio. Lara sentiu o estômago firmar. E o Gael? O Gael não atendeu. Ela ligou 3 vezes enquanto o oficial estava lá. Segundo o relato, Lara ficou quieta por um segundo. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa e não avisou ela. Ela disse, isso é o que parece. Beatriz disse, mas eu não quero especular. O que eu sei é que a notificação foi cumprida e agora existe um registro legal de que o anel é seu. Ela não pode vender, não pode transferir, não pode tirar do país enquanto o processo não for resolvido. Quanto tempo dura isso? Depende de muita coisa. Mas agora a bola está no campo deles. A próxima jogada é deles. A próxima jogada veio mais rápido do que Lara esperava. Naquela mesma noite, Gael chegou em casa às 6 da tarde, 2 horas antes do horário normal. Lara estava na cozinha fazendo arroz. Ela ouviu a chave na fechadura. Ouviu a porta. Ouviu os passos. Ficou de costas mexendo a panela. Lara? Ela virou devagar. Ele estava parado na porta da cozinha, com aquela cara de quem ensaiou alguma coisa e esqueceu na hora. Gravata afrouxada. Os olhos dele, que ela conhecia bem, estavam lendo o rosto dela, tentando descobrir quanto ela sabia. Oi. Ela disse. Você processou a Priya Mendes. Não era pergunta. Eu protegi um bem meu que estava sendo alienado. Ela disse. A voz saiu mais tranquila do que ela esperava. Lara, eu preciso te explicar. Você não precisa me explicar nada agora. Gael. Já é tarde para isso. Ele deu um passo para dentro da cozinha. Ela não recuou. Eu peguei o anel sem te contar. Eu sei que foi errado, mas eu estava passando por uma situação financeira. Para. A palavra saiu baixa e firme. Não me conta essa história. Eu vi os extratos. Os 8 meses de transferência. A conta que você não me contou que existia. A proposta de avaliação da casa de leilões, que você guardou na nossa conta de streaming. Ela fez uma pausa. Você planejou vender o anel da minha bisavó e dividir o dinheiro com ela. E achava que eu não ia descobrir porque achava que os documentos de origem não existiam mais. O silêncio que veio depois foi de um tipo diferente. Não o silêncio de quem está pensando na resposta. O silêncio de quem foi pego sem saída e ainda não decidiu para qual direção correr. Eu não sabia que valia tanto. Ele disse. Mas disse devagar demais. Do jeito de quem sabe que a frase não vai funcionar. Você pediu avaliação numa casa de leilões sem apresentar documentação. Ela disse, você sabia que com documentação valia muito mais. Você esperava que a documentação tivesse sumido. Ela desligou o fogo embaixo do arroz. Você me conhece faz 6 anos e achou que eu não sabia onde estavam os documentos da joia mais importante que eu tenho. Ele ficou olhando para ela. E Lara entendeu naquele momento uma coisa que ela ia ficar pensando por muito tempo. Depois ele não estava com vergonha. Estava com raiva. Raiva de ter sido pego. Raiva de ter calculado errado. Raiva de ela estar de pé ali na frente dele. Calma. Sem gritar. Sem chorar. Sem fazer o que ele esperava que ela fizesse. Você não vai nem me deixar falar, ele disse. Você pode falar o que quiser. Ela disse. Mas o processo já está em andamento. O anel está bloqueado. E a advogada me aconselhou a não discutir detalhes sem ela presente. A advogada. Ele repetiu a palavra como se fosse em outro idioma.
Você foi a uma advogada antes de falar comigo. Você me deu esse privilégio quando pegou o anel sem falar comigo. Ele encostou na parede da cozinha. Passou a mão no rosto. Lara ficou olhando para ele, sem sentir o que esperava sentir. Sem sentir raiva. Sem sentir tristeza. Só aquela mesma impaciência calma de antes. A água que sabe que vai ferver. O que você quer? Lara, ele disse. A voz mudou. Ficou mais baixa. Mais calculada. Me diz o que você quer e a gente resolve isso em particular. Sem advogado. Sem processo. Em particular significa que desaparece. Ela disse. Significa que não precisa ficar fora de controle. Ela olhou para ele por um momento. Você acha que eu estou fora de controle agora? Ele não respondeu. É exatamente isso. Ela disse. Você acha que eu deveria estar fora de controle? Gritando. Chorando. Quebrando coisa. E como eu não estou? Você não sabe o que fazer comigo. Ela pegou a colher de pau e apoiou na borda da panela. O anel volta para mim. Gael. Essa parte não tem negociação. O resto a gente vê com os advogados. Ele dormiu no quarto. Ela dormiu na sala. Não foi uma decisão emocional. Foi prática. O apartamento era alugado no nome dos dois. E ela não ia sair de lá enquanto o processo não estivesse claro. Beatriz tinha sido explícita nesse ponto. Não sai do imóvel primeiro. Os dias seguintes foram estranhos do jeito que só situações sem precedente na sua própria vida conseguem ser estranhas. A vida cotidiana continuava, ela trabalhava. Ele ia trabalhar. As plantas da varanda precisavam de água. A conta de luz chegou no e-mail compartilhado, mas havia aquele peso estático no apartamento. A qualidade do silêncio que vem quando duas pessoas que se conhecem bem de repente deixam de fingir que está tudo bem. Gael contratou advogado na sexta-feira. Lara ficou sabendo porque Beatriz recebeu a notificação de representação. Quem ele escolheu? Lara perguntou. Beatriz disse o nome. Esse é bom? Lara perguntou. É razoável. Especializado em família, não em patrimônio. Uma pausa. Essa é a diferença que vai importar. Na segunda-feira da semana seguinte, uma coisa aconteceu que Lara não tinha previsto. Priya Mendes ligou para o celular dela. Lara estava no metrô quando um número desconhecido apareceu. Atendeu sem saber quem era. Lara Santos, a voz do outro lado, era mais jovem do que ela esperava. Um pouco trêmula. Sim. Eu sou a Priya. Priya Mendes? Silêncio curto. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir. Mas eu preciso te falar uma coisa. Lara ficou de pé no vagão do metrô com o telefone no ouvido. Do outro lado do vidro, as paredes do túnel passavam. Falha. Lara disse. Eu não sabia que o anel era seu. Juro que não sabia. A voz estava firme, mas com aquela firmeza de quem está segurando alguma coisa. Ele me disse que tinha comprado, que era de uma coleção antiga que o pai dele tinha vendido e ele tinha recuperado, que era uma surpresa. Uma pausa. Eu fui burra de acreditar. Lara ficou ouvindo. Por que você está me contando isso? Ela disse. Porque quando o oficial chegou no estúdio, eu liguei para ele 3 vezes e ele não atendeu nenhuma. A voz de Priya ficou mais baixa. E quando eu finalmente consegui falar com ele naquela noite, ele me disse que eu deveria ter escondido melhor o anel, que era culpa minha ter posto no Instagram. O metrô parou numa estação. Pessoas saíram, pessoas entraram. Lara ficou parada. Ele te culpou. Ela disse. Ele me culpou. Pausa. E foi nessa hora que eu entendi que o que ele me contou sobre o anel provavelmente não era verdade. Lara ficou olhando para a janela do metrô. Para o reflexo dela mesma, no vidro escuro. Você sabe onde o anel está agora? Ela disse. Comigo. No apartamento, eu não mexi porque o documento do oficial disse que eu não podia. A voz de Priya ficou diferente. Mais quieta. Eu não quero problema. Lara, eu quero te devolver o anel. Mas eu precisava que você soubesse que eu não sabia. Lara ficou quieta por um momento. Ela podia não acreditar. Era a opção mais óbvia. A mais segura. A que qualquer pessoa do lado de fora aconselharia. A outra mulher ligando para dizer que não sabia de nada era o roteiro mais gasto do mundo. Mas havia alguma coisa no jeito que Priya tinha dito
Ele me culpou que soava diferente de uma performance. Era o tom específico de quem está com vergonha de ter sido enganada, não de quem está tentando escapar de uma consequência. Lara conhecia essa diferença. Ela tinha passado anos aprendendo a diferença entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas sentem. Priya, ela disse, você vai precisar de advogado. Yusai, e você provavelmente vai ser chamada como testemunha em algum ponto desse processo. Yusai, se você está me dizendo a verdade sobre o que ele te contou, você precisa contar isso ao advogado e deixar por escrito. Silêncio do outro lado. Tá. Priya disse. A palavra saiu pequena. O anel fica com você por enquanto. Não tira do apartamento. Não usa. Não mexe. Quando o processo avançar, o oficial vai buscar. Tá. Ela disse de novo. Lara desligou quando o metrô chegou na estação dela. Ficou na plataforma por um momento depois que as portas fecharam, com o barulho do trem sumindo no túnel. Ela não tinha planejado isso. Essa parte não estava no roteiro que ela e Beatriz tinham montado. E havia uma pergunta que ela agora precisava responder: o que fazer com o que Priya tinha dito? Ligou para Beatriz do banco da plataforma. Ela ligou para mim. Lara disse. Silêncio de 2 segundos. Conta tudo. Beatriz disse. Lara contou. Beatriz ouviu sem interromper. Como boa advogada. Quando Lara terminou, houve uma pausa. Isso muda algumas coisas. Beatriz disse devagar. Isai, se ela confirmar a versão dela formalmente, a narrativa do caso muda. Não é mais só marido pega a joia da esposa. Vira marido usa terceira pessoa como instrumento sem conhecimento dela. O que isso muda em termos práticos? Muda onde a responsabilidade legal cai. Muda o grau de culpa dele. Possivelmente muda o que você consegue pedir além do anel. Beatriz falou no tom de quem está pensando em voz alta. E muda o que acontece com ela. Ela não vai me processar de volta, Lara disse. Não tem base. Ela estava de boa fé. Se a versão dela se sustentar. Pausa. Mas, Lara, uma coisa importante. Falha. Você acredita nela? Lara ficou olhando para a plataforma vazia. Eu acho que ela foi usada, ela disse. E eu acho que ela sabe disso agora. Isso não é a mesma coisa que acreditar nela. Não. Lara admitiu. Mas é suficiente para agir como se eu acreditasse. Por enquanto, Beatriz ficou quieta por um segundo. Você é mais fria do que eu esperava de uma cliente nessa situação. Ela disse. Não era crítica. Era observação. Eu aprendi com alguém que era boa nisso. Lara disse. Estava pensando em Conceição, mas não explicou. Foi Conceição quem? No domingo seguinte, sentada na cadeira de vime do sobrado de Santa Teresa. Disse a coisa que reorganizou tudo. Lara tinha contado a conversa com Priya. Tinha contado o que Beatriz disse. Tinha contado que o processo estava andando, que Gael estava quieto demais de repente, que o advogado dele tinha pedido uma reunião de conciliação. Conceição ouviu tudo. Bebeu café. Ficou olhando para o jardim pela janela. Você sabe o que me preocupa nessa história, a velha disse. Me fala. Você sabe exatamente o que ele fez com o anel. Você sabe como ele tentou vender. Você sabe da conta separada. Você sabe da Priya. Conceição virou para ela. Mas você ainda não sabe por quê. Lara olhou para ela. Por que o quê? Por que ele precisava de tanto dinheiro? Por que ele manteve conta separada por 8 meses? Por que o valor das transferências cresceu tanto no último mês? A velha colocou a xícara na mesa. Gael Santos não é homem de impulso. Você mesma disse isso várias vezes. Então, o que ele estava pagando? Lara ficou olhando para a tia-avó. Ela não tinha feito essa pergunta. Tinha parado na pergunta do anel. Na pergunta da traição. Na pergunta do dinheiro. Mas não tinha ido até a pergunta debaixo de tudo isso. O que estava custando tanto? Eu preciso descobrir isso. Lara disse. Precisa. Conceição disse. Porque se você fechar esse processo sem saber, você pode estar deixando a parte mais importante de lado. Lara foi embora de Santa Teresa com essa pergunta nova andando em círculos dentro da cabeça. Beatriz. Quando Lara ligou com a pergunta, ficou quieta por mais tempo do que o normal. Eu já tinha essa curiosidade.
A advogada disse: mas achei que você ia achar que era invasivo demais nesse momento. Não é invasivo. Lara disse: é necessário. Então você me autoriza a puxar algumas coisas. Autorizo. Beatriz puxou. Demorou 3 dias. O que ela encontrou não era o que Lara esperava. Não era dívida de jogo. Não era empréstimo para parente. Não era crise financeira pessoal. Era investimento. Gael estava financiando a abertura de um negócio, uma clínica de bem-estar e yoga no Leblon. Projeto de Priya Mendes. CNPJ registrado 4 meses atrás. Capital social em nome dela, mas com uma cláusula de participação societária de 30% registrada num contrato particular em nome de Gael Santos. Ele não estava mantendo a amante. Ele estava investindo nela, com o dinheiro da conta separada que vinha, pelo calendário de Beatriz, de uma venda de ações que ele tinha feito 6 meses antes. Da carteira de investimentos conjunta do casal. Lara ficou olhando para o documento que Beatriz tinha mandado por e-mail. A tela do computador à noite na sala vazia do apartamento, ele tinha vendido ações do fundo conjunto. Tinha aberto conta separada. Tinha financiado a abertura da clínica da amante. E estava tentando pegar o anel da bisavó dela para completar o capital restante. Não era traição. Era traição e desvio de bem conjugal ao mesmo tempo. Se você fosse a Lara, você teria esperado até descobrir tudo isso antes de se mover. Ou teria agido mais rápido no começo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Ela não dormiu naquela noite. Ficou até às 3 da manhã lendo os documentos que Beatriz tinha mandado, reorganizando a linha do tempo na cabeça. Gael no apartamento do lado, dormindo. A clínica de Priya, no Leblon, com o dinheiro deles nas paredes. O anel de Isabel numa caixinha no apartamento de uma mulher que não sabia exatamente o que tinha nas mãos. E Lara na sala, no escuro, com os documentos na tela. Percebendo que o que parecia ser uma história de traição era na verdade uma história de planejamento. Gael tinha planejado sair. Não de qualquer jeito. Ele queria sair com dinheiro, com participação societária, com um começo novo que ela ia bancar sem saber. O anel era a última peça do plano. Ela foi dormir às 4. Dormiu 3 horas. Acordou com calma. Ligou para Beatriz às 8 da manhã. Eu sei o que quero fazer. Ela disse, eu estou ouvindo. Beatriz disse, eu quero a reunião de conciliação que o advogado dele pediu. Mas nos nossos termos, quero que seja na semana que vem. E quero que você convide a família dele. Silêncio. A família dele, Beatriz disse. Os pais. Se possível. O irmão mais velho que trabalha com ele. Pausa. Gael tem muito medo de decepcionar a família. É a única coisa que eu conheço nele que é genuína. Outra pausa. Você quer fazer isso na frente da família dele? Beatriz disse devagar. Eu quero que ele explique. Na frente da família dele. O que ele fez? Lara. Isso não é conciliação. Isso é outra coisa. Ei. Ela disse, é o começo do fim da história do jeito que precisa terminar. Beatriz ficou quieta por um momento. Me dá 2 dias. Ela disse, a reunião foi marcada para uma quinta-feira, às 2 da tarde, num escritório neutro que Beatriz alugou por hora no centro. 3 salas separadas por um corredor. Janelas que davam para o Maracanã, ao longe num dia de céu limpo. Lara chegou 20 minutos antes. Vestiu calça preta, blusa de seda, cor de areia. Cabelo preso. Nada que parecesse esforço. Nada que parecesse descuido. Beatriz chegou junto com a assistente dela. Uma moça de 20 e poucos anos que não disse uma palavra em toda a reunião, mas tomou nota de tudo. Os pais dele confirmaram. Lara perguntou no corredor. Os dois. Beatriz disse. O irmão não pôde. Mas mandou mensagem dizendo que queria ser informado do resultado. E o advogado dele chegou 10 minutos atrás com o Gael. Estão na sala 2. Lara assentiu. A Priya não foi convidada. Mas ela enviou uma declaração escrita que eu tenho aqui. Beatriz bateu na pasta que carregava. Assinada com firma reconhecida, contador está do lado de fora se precisar confirmar os números das ações. Lara respirou uma vez.
Não fundo. Não dramático. Só o tipo de respiração que acerta o ritmo antes de uma conversa longa. Então tá. Ela disse. A sala tinha mesa retangular. Cadeiras de couro bege. Uma jarra de água no centro que ninguém tocou nos primeiros 15 minutos. Os pais de Gael eram exatamente o que Lara esperava depois de 6 anos. Seu Antônio, 70 anos. Homem de poucas palavras e muito peso no silêncio. Comerciante que tinha construído tudo com as próprias mãos e nunca deixou o filho esquecer disso. Dona Carminha, 66. Que amava Lara desde o começo do namoro, com aquele amor de sogra que às vezes é genuíno e às vezes é projeção, e que entrou na sala olhando para o filho com uma expressão que Lara reconheceu. A expressão de quem já foi avisado de que vai ouvir coisa ruim e está tentando se preparar, mas não sabe para quê. Gael entrou por último, com o advogado ao lado. Ele viu Lara e desviou o olhar. Olhou para a mesa. O advogado dele era um homem de 50 anos, com óculos sem aro, que começou falando sobre resolver essa situação da maneira mais civilizada possível e entender que ambos os lados têm interesses legítimos a serem preservados. Beatriz deixou ele terminar. Depois abriu a pasta. Vou apresentar os fatos documentados. Ela disse, sem interpretação minha, só os fatos. E apresentou. Fez isso com a economia de quem sabe que os números falam mais que o drama. A conta separada, o calendário de transferências, a venda das ações da carteira conjunta, o contrato de participação societária na clínica de Priya Mendes, a proposta de avaliação do anel na casa de leilões, sem apresentação de documentação de origem. Cada documento apareceu impresso, em cópias para todos, empilhadas com clipe colorido. Ninguém na sala disse nada por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Seu Antônio foi o primeiro a falar. Não pro advogado. Não para Beatriz. Para Gael. Você vendeu as ações do fundo dos dois. Ele disse. Não era pergunta. Gael não respondeu de imediato. Eu estava planejando repor. Você vendeu as ações do fundo dos dois. Seu Antônio repetiu. Igualzinho. Com a paciência de homem que fez isso a vida toda com funcionário que errou e está esperando que o outro entenda que repetir não adianta. O advogado de Gael tentou. Nesse momento, o que é importante é encontrar uma solução que deixa o menino falar. Seu Antônio disse. O advogado ficou quieto. Dona Carminha tinha os 2 braços cruzados sobre a bolsa no colo. Estava olhando para um ponto entre a mesa e a janela. Lara, que a conhecia. Sabia que era o jeito que ela ficava quando estava processando alguma coisa e não queria que ninguém soubesse o quanto estava doendo. Eu estava num momento difícil. Gael disse. A voz saiu com aquela textura de discurso ensaiado que perde o fio no meio. A gente estava mal, e eu e a Lara. Há muito tempo. E eu tomei decisões erradas tentando construir uma saída. Uma saída, Lara disse. Era a primeira vez que ela falava na sala. Ele virou para ela. Uma saída da situação que a gente estava vivendo, que não estava funcionando. Você poderia ter pedido separação. Ela disse. Sem raiva. Com a mesma voz de sempre. A qualquer momento. Eu teria assinado, a gente teria dividido o que era de dividir e cada um teria ido embora com o que era seu. Ele não respondeu. Mas você não fez isso. Ela continuou. Você preferiu montar um plano para sair com mais do que era seu, usando o dinheiro que era dos dois. E usando uma joia que nunca foi sua. Eu não sabia quanto o anel valia. Você sabia o suficiente. Ela falou baixo. Mas, com aquela precisão de faca que não precisa de força. Você sabia que valia mais com documentação. Você foi à casa de leilões sem a documentação exatamente porque achava que os documentos tinham sumido. Você calculou que eu não sabia onde estavam. O silêncio que veio depois foi diferente dos anteriores. Era o silêncio de quem foi desdobrado em público. Seu Antônio estava olhando para o filho com uma expressão que Lara nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva. Era algo mais quieto e mais pesado que raiva. Era o olhar de alguém que está revisando uma história que achava que conhecia. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Com a voz de quem tem trabalho a fazer. Vou apresentar o que a Lara está pedindo. Ela disse. É uma lista curta.
3 itens. Primeiro, devolução imediata do anel, com cadeia de custódia documentada. Segundo, restituição integral do valor das ações vendidas da carteira conjunta, corrigido pelo período. Terceiro, que o acordo fosse registrado com reconhecimento explícito de que o anel era bem particular de Lara, sem vínculo com o regime de bens do casamento, para evitar qualquer contestação futura. O advogado de Gael olhou para os itens. Sobre a questão das ações, meu cliente sustenta que a venda foi dentro do poder de administração, que não foi. Beatriz disse. A carteira exigia assinatura conjunta para movimentações acima de R$ 5.000. Temos o contrato do fundo. Ela colocou mais uma folha na mesa. Isso é assinatura falsificada ou omissão de documento. Qualquer um dos dois é problema. O advogado de Gael ficou quieto. Gael estava olhando para a mesa. Seu Antônio virou para Lara pela primeira vez desde que a reunião começou. Olhou para ela com aquela calma pesada que era a marca do homem. Lara, ele disse, eu quero pedir desculpa pelo que o meu filho fez. Lara olhou para ele. Eu aceito. Seu Antônio, Dona Carminha, sem erguer os olhos do ponto entre a mesa e a janela. Disse muito baixo. Eu também. Lara não disse nada, mas olhou para ela por um segundo mais longo. O acordo foi assinado naquela mesma tarde, com ajustes de linguagem que o advogado de Gael pediu e Beatriz concedeu nos pontos que não importavam. Nos 3 pontos que importavam, não cedeu nada. Gael saiu da sala sem olhar para Lara. Os pais dele saíram depois. Seu Antônio parou na porta e virou. Ele vai repor o dinheiro. Ele disse. Não sei se vai sair do bolso dele ou do meu. Mas vai. Não precisa ser do seu. Seu Antônio, eu sei que não precisa. Ele olhou para ela. Mas é o que é certo. Ele saiu. Beatriz esperou a porta fechar e olhou para Lara. Você tá bem, Tô? Lara disse. Era verdade. Que era a parte estranha. O anel voltou 4 dias depois. Entregue por um oficial de justiça, num envelope acolchoado, com protocolo assinado. Lara assinou o recibo na porta do apartamento com a mesma mão com que tinha assinado o contrato de casamento 6 anos antes. Pensando que os papéis da vida passam pelas mãos da gente com uma regularidade que a gente não espera quando é jovem. Ela abriu o envelope na cozinha. A pedra estava verde naquela luz de tarde. Corte antigo. Engaste de ouro escurecido. Ela colocou o anel na palma da mão e foi até a janela. Na luz de fora, a pedra virou vermelho, escuro, quase vinho. Ficou olhando para ela por um tempo. Não havia alívio. Exatamente. Havia uma coisa mais quieta. Como fechar um livro que você estava lendo há muito tempo e que já estava pesando na mochila. Colocou o anel de volta na caixinha de madeira. Fechou. 3 semanas depois, Lara estava no sobrado de Santa Teresa com Conceição. Numa tarde de sábado com cheiro de chuva chegando, a velha tinha feito bolo de fubá. Elas estavam sentadas, cada uma com um pedaço no prato e a caixinha de madeira aberta na mesa entre elas. Você vai guardar de novo? Conceição perguntou. Não. Lara disse. Conceição olhou para ela. O que você vai fazer? Lara pegou o anel. Segurou entre os dedos como Gael tinha segurado naquele primeiro dia no café. Virando de um lado para o outro. Ferda. Vermelho. Eu fui ao Instituto Gemológico na semana passada. Ela disse. Conversei com uma pesquisadora que estuda a alexandrita russa de origem pré-revolucionária. Ela disse que uma pedra com essa documentação, desse período, é patrimônio histórico do ponto de vista científico, não obrigação legal, mas do ponto de vista do que a pedra representa. Conceição ficou ouvindo. Ela me falou de um programa de catalogação que o Instituto está montando. Joias de procedência histórica documentada que entram num acervo público de estudo, mas que permanecem de propriedade do dono. Não é doação. É um registro. Lara colocou o anel de volta na caixinha. A pedra ficaria catalogada, disponível para pesquisa, com o nome de Isabel Fonseca Drummond na ficha de proveniência, permanentemente. Conceição ficou quieta por um momento. O nome de Isabel, ela disse, e o meu, como atual detentora.
E o nome de quem receber depois de mim? A velha olhou para a caixinha. Isabel ia gostar disso. Ela disse, não com sentimentalismo. Com aquele pragmatismo de quem conheceu a pessoa de verdade, ela não era mulher de guardar as coisas para si. Eis ai. Mas você vai guardar o anel em casa, por enquanto, até eu decidir se faço o registro esse ano ou no próximo. Tem prazo, mas não urgente. Lara tomou um gole de café. Tem uma coisa que eu ainda tô pensando. Me conta. A pesquisadora me perguntou se eu tinha interesse em deixar uma instrução de destinação. Para depois de mim. Ela ficou olhando para o bolo de fubá no prato sem comer. Eu não tenho filhos. Não sei se vou ter. Mas a instrução pode ser para uma pessoa ou pode ser para uma instituição. E você está pensando no quê? Lara ficou quieta por um momento. Tô pensando que Isabel me deu esse anel porque eu era a única que sabia que o valor de uma coisa não é o que aparece. Ela olhou para Conceição. Mas eu acho que tem mais gente no mundo que sabe disso. Que talvez precisasse encontrar essa ideia em algum lugar. Conceição ficou olhando para ela com aquela expressão que era difícil de nomear. Não era orgulho exatamente. Era reconhecimento. Você está pensando em deixar para um museu. A velha disse, tô pensando em deixar para um acervo educativo, com a história completa. Isabel, a viagem a Moscou, ou envelope Pardo, a avaliação de 62. Pausa. E a parte que aconteceu esse ano também. Porque faz parte da história da pedra agora. Conceição ficou quieta por um longo momento. Lá fora, a chuva começou devagar. Aquela chuva miúda do rio que não avisa. Você sabe o que Isabel me disse uma vez? Conceição disse. Ela disse que o problema das coisas bonitas é que todo mundo quer possuir. Ninguém quer custodiar. Lara olhou para ela. Custodiar é diferente de possuir. Conceição disse. Possuir é sobre você. Custodiar é sobre a coisa. Lara ficou com essa palavra andando na cabeça enquanto a chuva batia nas telhas do sobrado antigo. Custodiar. Era a palavra certa. Era exatamente a palavra certa. Ela saiu de Santa Teresa com a chuva ainda fina. A caixinha dentro da bolsa. O barulho do bondinho, ao longe num sábado molhado. Desceu a rua devagar porque o calçamento estava escorregadio e porque não havia nenhuma pressa. Não havia nenhuma pressa. Isso era uma coisa nova. Ou talvez antiga. Que ela tinha esquecido enquanto estava dentro de um casamento que a ocupava sem alimentar. A sensação de não ter pressa porque o próximo passo não dependia de outra pessoa. Ela passou na frente de uma joalheria na descida. A vitrine tinha joias novas. Muito brilho. Pedras facetadas com aquele corte moderno que captura qualquer luz. Bonitas. Completamente diferentes. Ela não parou. 6 semanas depois do dia da reunião, Lara estava terminando um projeto de identidade visual para uma marca pequena de cosméticos naturais. Trabalhando na mesa da sala do apartamento que agora era só dela. Quando o celular tocou com um número que ela não reconheceu. Atendeu. Oi, disse, uma voz que ela levou um segundo para identificar. É a Priya. Lara ficou quieta. Oi. Ela disse, eu sei que você não tem obrigação nenhuma de ouvir isso. Priya disse. Era o começo da segunda conversa que começava do mesmo jeito. Mas eu queria te dizer que eu fechei o contrato com o Gael. Devolvi a participação societária dele. Paguei um advogado e tirei o nome dele de tudo. Lara processou isso. Como você conseguiu o dinheiro? Ela disse. Pergunta direta. Sem julgamento. Empréstimo com o meu pai, que ficou muito bravo comigo. Uma pausa. Mas menos bravo do que ficaria se eu deixasse as coisas como estavam. Lara ficou olhando para o projeto aberto no computador. A paleta de cores da marca de cosméticos, verde e bege e um tom de terracota. Você está tocando a clínica sozinha, ela disse. Tentando. É mais difícil. Mas é melhor assim. Silêncio curto. Priya. Lara disse. Oi. Eu não tenho raiva de você. Ela falou devagar, não porque estava escolhendo palavras, mas porque estava checando se era verdade enquanto falava. Era. Você foi usada. Isso não é o mesmo que participar. Do outro lado, silêncio por um segundo. Obrigada. Priya disse.
Com a voz de quem precisava ouvir isso há mais tempo do que sabia, elas não viraram amigas? Não foi isso. Mas quando desligaram, havia alguma coisa resolvida que não tinha nome exato. A coisa que fica quando você decide não guardar rancor de quem não merece o rancor. No primeiro domingo de outubro, Lara foi ao sobrado de Santa Teresa como sempre. Trouxe pão de queijo. Sentou na cadeira de vime que rangia. Conceição estava com mais energia do que o habitual. O que significava que tinha alguma coisa que ela queria dizer e estava esperando o momento certo. O momento chegou quando elas estavam na segunda xícara de café. Você sabe que o Instituto Gemológico abriu inscrição para o programa de catalogação. Conceição disse, com a voz de quem não está perguntando. Eu vi. E Lara pegou a caixinha da bolsa. Colocou na mesa entre elas. Eu preenchi a ficha semana passada. Ela disse. Conceição olhou para ela. Com o nome de Isabel. Lara disse. E com a história completa. Da viagem a Moscou até esse ano, ela abriu a caixinha. A pedra estava verde na luz do sobrado. E eu deixei uma instrução de destinação. Para quem? Pro acervo educativo do Instituto, com uma condição que a ficha de proveniência permaneça pública e que o nome de Isabel Fonseca Drummond apareça em qualquer publicação que citar a peça. Pausa. Não agora. Depois de mim, Conceição ficou olhando para a caixinha. E enquanto isso, ela disse. Enquanto isso, fica comigo. Lara fechou a caixinha com aquele clique suave de madeira, encaixando em madeira. Custodiar. A velha ficou quieta por um momento. Isabel ia gostar muito de você. Ela disse, com aquela voz que não era sentimentalismo, era só a verdade dita em voz alta. Oisai. Lara disse. Ela foi a primeira pessoa que gostou. Do lado de fora, o bondinho passou com aquele barulho característico de trilho antigo. E a tarde de outubro entrou pela janela com a luz que o rio tem quando está sendo generoso dourada. Larga. Sem pressa. Lara tomou o café. Conceição tomou o café. A caixinha ficou na mesa entre elas. Pequena e quieta. Guardando uma pedra que mudava de cor, dependendo de onde vinha a luz. Como a maioria das coisas que valem alguma coisa,